O mundo está cheio de mistérios, coisas inexplicáveis e por vezes tão enigmáticas que não entendemos qual a sua origem ou qual o seu significado. Durante os séculos, foram relatados barulhos estranhos vindos dos céus, alguns curiosos como os sussurros de Yellowstone ou as trombetas do Apocalipse. Infelizmente, eu não tenho essa resposta que todo mundo na cidade quer saber, né? O que há são muitos relatos de muitas pessoas que hoje de manhã houve um grande estrondo na cidade. Há relatos de pessoas dizendo que portas e janelas tremeram. Esse assunto ganhou as ruas, ganhou também a internet. Desta vez vamos falar do murmúrio. A nossa audição funciona quando as ondas sonoras entram pelo nosso ouvido. Dentro dele temos 3 pequenos ossos, que transformam essas ondas em vibrações que fluem por um líquido contido dentro do ouvido interno, e aqui as vibrações são transformadas em impulsos elétricos. Depois o cérebro descodifica esses impulsos e dá sentido ao que ouvimos. O cérebro consegue então, juntando as informações provenientes dos 2 ouvidos, saber a direção, intensidade e distância de um determinado ruído. Mas quando o barulho parece vir de todo o lado, será da nossa cabeça ou será real? Os habitantes de Bristol, no Reino Unido, fizeram a mesma pergunta. Um ruído de baixa frequência, que começava subitamente fosse dia ou de noite, mas que apenas algumas pessoas conseguiam ouvir, começou a atormentá-los. Não adiantava desligar os aparelhos elétricos, não importava que se estivesse dentro de casa ou fora dela. O barulho constante estava lá. Contudo, há um problema: nem todas as pessoas que ouvem o murmúrio o descrevem da mesma maneira. Uns dizem que se assemelha a comboio a diesel que se ouve à distância, outros dizem que é algo constante, baixinho, que se fosse uma pessoa a meditar, outros como se fosse um ruído elétrico. As teorias para o fenómeno variam. As mais comuns são postes de alta tensão, equipamentos industriais ou radiação eletromagnética, porém nunca foi encontrada nenhuma fonte deste género que pudesse ser a origem. As mais exóticas explicações apontam para uma ação de extraterrestres. As explicações do fenómeno avançaram para outras como histeria em massa ou então acufeno. A histeria em massa é quando várias pessoas começam a ter o mesmo comportamento bizarro sem razão aparente e não é algo tão incomum como se pensa. Uns dos primeiros casos de histeria em massa remontam a 1518 em França, onde pessoas dançaram até à morte. Acufeno, também conhecido por tinnitus, é um zumbido ou ruído criado pelo próprio ouvido e pode ser originado, por exemplo, pela exposição prolongada a ruídos, como em concertos musicais, lesões cerebrais ou envelhecimento. Mas tanto a histeria em massa como o tinnitus não parecem ser a explicação, primeiro porque se fosse acufeno, o fenómeno era distribuído igualmente pelo mundo, e não é a histeria em massa pois não tem um número de indivíduos suficiente. Seja o que for, está provado que a exposição prolongada a ruídos constantes tem efeitos nefastos na saúde, como irritação, mal-estar, diminuição das defesas do sistema imunitário e doenças do coração. O murmúrio existe, foi relatado em várias partes do mundo e já foi apontado como causa de um brutal incidente em setembro de 2013. A Aeroneles tornou-se uma das provas mais credíveis do fenómeno. As autoridades encontraram no seu computador uma mensagem que dizia: "Tenho sido atacado com sons de ultra baixa frequência nos últimos 3 meses. E para ser honesto, foi o que me levou a fazer isto." Arao matou a tiro 12 pessoas e feriu outras 4 em Washington, tendo morrido no local devido à troca de tiros com a polícia. O FBI classificou o autor do ataque como o delirante, que acreditava ser controlado por ondas eletromagnéticas. Mas para quem acredita no fenómeno dizem que o FBI alega é apenas uma manobra para encobrir a verdade sobre o murmúrio. Será de fato uma ilusão, uma coisa da cabeça de quem ouve ou será real? Se o fenómeno é real mas inexplicável, qual a melhor forma de lidar com ele?